Temos muitas novidades nessa terça-feira. Vamos falar sobre Guga e Gabriel Fuentes, que tá todo mundo querendo saber qual a situação desses dois jogadores, e também sobre os moleques da base que estão treinando com um profissional e podem aí futuramente substituir esses dois jogadores. Vamos falar sobre o Maracanã, que tá tendo polêmica aí. Vasco vai entrar na brincadeira também, vai ter uma porcentagem maior do que o Fluminense dentro do consórcio. Como assim? O Fluminense já divulgou nota oficial. A gente vai ver todos os detalhes sobre esse assunto e vamos falar sobre o Flu que vai jogar no Maracanãzinho ali, que o Fluminense fez para facilitar a vida do tricolor que quer acompanhar tanto o jogo da Superliga como o jogo pela Sul-Americana na quinta-feira. Então vem comigo para mais uma atualização da tarde. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. A gente vai começar o nosso vídeo falando sobre a situação dos nossos laterais e dos seus substitutos. Depois a gente vai entrar nas questões do Maracanã e também do jogo da quinta-feira. Mas antes eu preciso pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se você é tricolor e está sempre bem informado sobre o Fluminense. Bem, começando a falar sobre o Guga, que teve inclusive a lesão confirmada pelo próprio clube. Ontem o Fluminense divulgou que o Guga fez exames de imagem e teve uma lesão detectada na posterior da coxa esquerda. Porém, como é de praxe, eu até achei que pelas últimas informações isso poderia mudar, mas o Fluminense não divulgou nem qual seria o grau dessa lesão, nem mesmo a previsão de retorno do Guga. Só que a Sharon Praz, que é setorista do Fluminense no Jornal Lance, ela trouxe esses detalhes, então vou colocar com vocês a matéria na tela. Essa daqui é a matéria da Sharon, vou colocar já no que mais nos interessa. O Fluminense tem mais uma preocupação no departamento médico. Trata-se do lateral direito Guga, que teve lesão grau 2 detectada no músculo posterior da coxa esquerda e será desfalque por cerca de 2 meses. Então ela coloca ali que seria uma lesão grau 2 e a tendência é que o Guga fique de fora ali mais ou menos 2 meses. O Vitor Lessa confirmou essa informação, também apurou a situação e confirmou a informação trazida pela Sharon. Então tudo indica que o Guga, que aparentemente teria uma sequência de titular, não vai ter condições de jogo aí durante esse período. E aí, todo mundo começa a se perguntar com relação ao Gabriel Fuentes. Porque apesar da gente estar falando ali sobre a outra lateral do campo, é uma ausência muito sentida hoje no time titular do Fluminense. E havia uma expectativa, talvez, do retorno do Gabriel Fuentes a ser relacionado já nesse último jogo. Porém, a última informação que eu encontrei foi publicada pelo GE hoje, nessa terça-feira. E segundo eles, o Gabriel Fuentes, ele está em seu processo de recuperação, avançou, na sexta-feira fez o seu primeiro treino no campo, porém ainda não tem expectativa, previsão, digamos assim, de retorno. Então, apesar de estar avançando na sua recuperação, o que é muito positivo, não tem ainda como a gente dizer que ele vai estar à disposição do Fluminense na próxima partida. Com isso, 2 jogadores, 2 laterais da base subiram, estão treinando com o time profissional. Vou colocar a matéria na tela com vocês para a gente ver os detalhes sobre esses jogadores. Os jogadores são o Léo Jansen e o Caio Borges. Essa aqui é a matéria. Conheça os jovens que devem virar opções nas ausências dos laterais titulares do Fluminense. Então aqui, obviamente, eles colocam, que o Samuel Xavier e René foram promovidos a titulares, mas colocam ali a possibilidade de Tcheren ganhando espaço. Esse aqui é o Léo Jansen. O lateral esquerdo Léo Jansen e o jovem direito Caio Borges vem realizando treinos no CT Carlos Castilho. A dupla também tem participado de jogos do Sub-20. Com a ausência de opções, os dois não viajaram para enfrentar o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e treinaram com os profissionais na última segunda-feira. E aí, trazendo-me detalhes desses jogadores, o Léo Jansen tem 20 anos e já defendeu as categorias de base da seleção brasileira. Caio Borges tem 18 e fez parte da esquadrilha 07 Geração de Tcheren, que venceu a Copa do Brasil e o Brasileirão Sub-17 no ano passado. O titular do Sub-20, Júlio Fidelis, que vocês perguntam bastante, viajou com a equipe de base para Atibaia, São Paulo, onde o Flu enfrentará o Bragantino pelo Brasileirão da categoria. A ida do jovem abriu espaço para o Caio Borges, que saiu recentemente do Sub-17. Então, o Júlio Fidelis, ele não vai ser opção para esses próximos jogos, e aqui ele vai dar ali os detalhes ali
informações sobre Guga e Gabriel Fuentes, mas colocando a possibilidade de a gente ver esses dois jogadores sendo relacionados para os próximos jogos, justamente pela falta de opções de laterais no banco do Fluminense, com os dois titulares sendo desfalque. E aí aqui eu acho que vale destacar também que a Central Fluminense já tinha trazido essa informação do Léo Jansen não ter viajado com a equipe para o jogo contra o Bragantino. E outro jogador também não viajou. Não quer dizer que vai ser opção, mas acho que vale a gente ficar de olho caso surja em alguma lista de relacionados. Essa daqui tinha sido a informação deles, porque o Renato tinha falado que faria um treino coletivo com o Sub-20. Renato Gaúcho anunciou que faria um coletivo contra os jovens da categoria de base do Fluminense hoje. Isso aí, no caso, seria na segunda-feira. No entanto, o elenco do Sub-20 tricolor viajou na manhã desta segunda para disputar 2 jogos fora do Rio. Dos principais jogadores da categoria, apenas Kaique Almeida e Léo Jansen não acompanharam a delegação. Então foram 2 nomes que não viajaram com o grupo. Sei que há expectativas, a gente sabe que defensivamente o Fluminense tem problemas. Quem sabe isso indica que eles possam se tornar opção em breve. Bem, mas essas são as informações sobre esses jogadores. Vale só ressaltar, tá? Quando eu falei sobre o Gabriel Fuentes, não é que ele não tem expectativa de voltar em momento algum. É que ainda não há previsão. Então é difícil você imaginar que isso já vai acontecer no próximo jogo. Mas sim, a gente tem expectativa que em algum momento ele volte a ser relacionado, principalmente sabendo que ele já teve o seu primeiro treino no campo. Mas pra gente falar mais sobre esses jogadores, principalmente se você acompanhou o Sub-20 ou o Sub-17 desses meninos, deixa aí nos comentários a sua opinião, quais são as suas expectativas para esses jogadores e até se você acredita que, não sei, esse mesmo Guga e Gabriel Fuentes voltando, eles podem alcançar um patamar ali de se tornarem realmente reforços, né, reservas do Fluminense para a equipe principal, né, e pular essa fila de repente, não seguir no Sub-20. Deixa aí nos comentários. E a gente vai falar agora sobre uma matéria que saiu com relação ao Maracanã. O Vasco podendo entrar nesse consórcio e o Fluminense recebendo menos com isso. A matéria que saiu do Diogo Dantas, vou colocar com vocês na tela. Eu ia colocar com vocês a matéria do Diogo Dantas na tela, mas o Fluminense já fez o favor de lançar uma nota oficial esclarecendo a situação, porque a matéria do Diogo Dantas ela era preocupante. Antes de ler a nota com vocês, só para fazer um resumo, o que a matéria trazia é que Flamengo e Vasco tentariam reverter ali a decisão da divisão do Maracanã para colocar o Vasco nessa brincadeira. E com isso, a porcentagem do Fluminense reduziria para 20% dos direitos do Maracanã. A matéria dizendo que o Fluminense, inclusive, está trazendo prejuízos, como se o Flamengo bancasse o Fluminense nesse consórcio e que, como o Fluminense vinha trazendo prejuízos, a solução para eles era colocar o Vasco como incorporar, digamos assim, o Vasco nesse acordo. E aí, com isso, o Flamengo teria 40% dos direitos de estádio, o Vasco 40%, o Fluminense apenas 20%. E aí, assim, cara, você ia olhar na matéria e ela ia gerando de... Peraí, a briga não era toda contra o Vasco quando a coisa se firmou? E aí, essa daqui foi a nota oficial do Fluminense, divulgada agora há pouco. Vou colocar, inclusive, os óculos, minhas vistas já estão começando a ficar cansadas. Mas são inverídicas e, de tudo, infundadas as informações publicadas pelo colunista Diogo Dantas, de O Globo, na manhã desta terça-feira, sobre as conversas de divisão dos direitos de concessão do Maracanã. Tais conversas nunca existiram entre os clubes citados na nota e tal ideia não tem qualquer fundamento. Os interesses dos clubes, tanto o Fluminense quanto o Flamengo, estão protegidos por cláusulas específicas. Portanto, sequer haveria fundamento para tais conversas. Ainda assim, cabe esclarecer. Isso era uma coisa que eu fiquei me perguntando, assim, depois de tudo que havia no edital, é possível mudar, colocar mais alguém? Afinal, a gente venceu a licitação, os 2 clubes juntos. Não tinha um terceiro na brincadeira. Mas aí ele coloca aqui: 1. O modelo de divisão de receitas e despesas no Maracanã não está previsto no edital do governo do estado, tendo sido um acordo firmado entre Fluminense e Flamengo. 2. Esse acordo prevê que qualquer terceiro que tenha interesse em ser sócio dos clubes no Maracanã precisa de autorização de Fluminense e Flamengo. Então não é como se o Flamengo pudesse fazer um acordo ali com o Vasco e o Fluminense não decidir nada com relação a isso. 3. O acordo também prevê que qualquer terceiro tenha, no máximo,
metade da participação do Fluminense. Então, essa questão de vir um terceiro e pegar 40% deixando o Fluminense com 20%, também não é possível de acordo com esse acordo. Lembrando, né, que o Fluminense deixa claro que não é o edital, é o acordo entre os dois clubes. Quarto, o Fluminense não tem prejuízo decorrente da participação como acionista do Maracanã. Acho importante o Fluminense esclarecer isso, porque assim, a forma como o Diogo Dantas coloca... Enfim... 3. O acordo assinado ontem apenas estabelece que os jogos entre os clubes Fluminense, Flamengo e Vasco serão disputados no Maracanã com divisão de 50% de torcida. Então, esses clássicos vão acontecer no Maracanã. Entre Fluminense e Flamengo isso já é normal, mas, por exemplo, Fluminense e Vasco, comando do Vasco, o jogo não vai para São Januário, vai acontecer no Maracanã com 50% da torcida para cada lado. E será respeitado o lado sul da torcida do Fluminense. Então, com relação a isso, também não há nenhuma mudança. O Vasco poderá pleitear também outros 4 jogos por ano em 2025 e 2026. Então o Vasco até vai poder disputar outros jogos no Maracanã que não sejam esses clássicos, porém não vai ser, a partir de agora o Vasco vai fazer a reforma, todos os jogos vão ser lá e toda a discussão do gramado vai para... né? Não, a partir de agora eles vão poder pleitear 4 jogos por ano, tanto em 2025 como em 2026, né? Um acordo, pelo menos inicialmente, para esses 2 anos. Acho ótimo esse esclarecimento do Fluminense, porque, assim, traz muitos detalhes, muitas informações. E, assim, a matéria do Diogo Dantas, ela realmente me parecia um pouco estranha. Principalmente se a gente fosse pensar nas discussões lá do início... de quando os clubes estavam tentando a licitação. Mas enfim, os pontos estão esclarecidos, surgindo alguma coisa a mais a gente traz aqui. E vamos encerrar falando sobre o Fluminense, que vai jogar na quinta-feira no Maracanã e também no Maracanãzinho. O terceiro jogo do Fluminense pelas quartas de final da Superliga, que seria na Hebraica, agora será no Maracanãzinho. E por que isso é bom? Porque no mesmo dia tem jogo no Maracanã, então é possível você ir aos 2 jogos e eu não estou acreditando que vai ter o do Fluminense para ir aos 2 jogos. E se Deus quiser, eu estarei presente nos 2. Mas aqui a informação do Fluminense, informações de ingresso para a partida contra o César Bauru no Maracanãzinho. Venda online de ingressos começa na segunda-feira às 10 horas, ou seja, já começou, e vai até o fim do primeiro set em fluminense.futebolcard.com. A venda física acontecerá nessa quinta-feira, no dia do jogo, das 3 horas da tarde até o fim do primeiro set na bilheteria 2 do Maracanã. Os torcedores com a camisa do Flu e ou ingressos para a partida entre Fluminense e São José terão direito a um ingresso diretamente no acesso. Só que repara aqui, sujeito à lotação. Então, se você pretende ir aos 2 jogos, meu conselho, já pega os ingressos para os 2. O meu sócio Arquiba 100%, ele me deu o ingresso 100%. Mas assim, também o ingresso é bem baratinho. A inteira, se não me engano, é R$10, a meia é 5. Então, se você quer ir, você tem como ir, tá tudo aí na tua mão. Tá tudo aí na tua mão. Você pode aproveitar dois jogos de uma vez só. Vai lembrar o jogo entre Fluminense e César Bauru. Vai ser às 6 horas da tarde, antes do jogo contra o São José, no Maracanã. Mas então essa foi a nossa atualização da tarde. Espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu aqui e ainda não deixou o seu like, não esqueça de deixar o seu like antes de sair do vídeo. Beijo no coração, saudações tricolores. Até a nossa live vai ser uma live pré-jogo de Real e Arsenal. Por que a gente vai falar de Real e Arsenal? Não, é que a gente vai ficar conversando, trocando uma ideia até esse jogo começar. Beijo no coração, saudações tricolores e até daqui a pouco.